Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos dar ações de graças ao Senhor. Você tem algo a agradecer? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Somos gratos a ti para sempre, Senhor. Pela vida eterna, pela saúde que o Senhor nos dá a cada dia. Pela proteção, pela graça, pelo teu Espírito habitando dentro de nós, Pai. Nós te louvamos, Pai, pela palavra da verdade, que é viva e eficaz. Nós somos gratos a ti, Senhor. Nós te louvamos. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Te damos graças no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Cumprimente alguém, diga boa noite, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então, gente, boa noite, graças e paz. Amém. Então, hoje nós vamos começar uma série. Um gaiato que disse: pastor, o senhor agora é pregador Netflix, pregando por série agora. E eu quase dava os 5 dons ministeriais nele. Estou brincando. Mas existe uma sequência nesse estudo e eu creio que você será abençoado. Amém? Nós vamos falar sobre compreendendo o espírito da fé. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Os que acharam, digam amém. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, quando nós falamos espírito da fé, não é necessariamente mais um espírito, mas o espírito da fé, ou seja, a essência ou a natureza da fé, deve ter uma fala. Amém? E nós vamos caminhar sobre isso, a importância do espírito da fé, ou a essência da fé. Não existe fé sem uma voz. Amém? A fé, ela fala. Nós vamos pegar isso claramente, vamos repetir alguns textos nessa série, até para que isso entre dentro de você. Amém? Tem alguns textos que são bastante importantes. Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vamos ver a natureza da fé. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Amém? A fé não está relacionada ao futuro, amém? Nem ao passado. A fé sempre está relacionada ao presente. A fé é a certeza. Algumas versões falam, a fé é a prova antecipada que você tem o que espera. Ok? Mas vamos entrar em alguns momentos, nós vamos entrar lá no fundo, depois a gente volta de novo para você conseguir digerir. Se a gente for lá para dentro mesmo do que diz respeito ao aspecto da fé, sobre a importância do espírito da fé, ou daquilo que se fala quando se crê. Amém? A fé só é completa quando se existe uma fala. Ok? Aleluia. Mas palavras estão envolvidas nisso. João capítulo 1, vamos ver lá, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Você vai ter estudos mesmos, amém? Se você gosta de estudar, traga papel, caneta, ou anote no seu celular ou no iPad. Nós vamos estudar domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, mas eu estou crendo para grandes coisas este mês. Amém? Aleluia! O Senhor me inspirou a inspirando você sobre fé. Aleluia! Glória a Deus, eu creio que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Não somente no aspecto natural, mas no aspecto espiritual. Sabe, você pode estar bonito aí, cabelo arrumado, tão bonito, feliz, animado, e agindo em fé. Mas só Deus sabe a tempestade que você está passando.
Aleluia. Existem tempestades que nós passamos, que todo mundo vê, e aí é muito bom, porque a gente recebe ajuda. Mas existem tempestades que ninguém sabe que você está passando. É algo dentro de você. É algo entre você, Deus e o diabo. É dessas que eu estou falando. É por isso que você vai receber uma mensagem poderosa sobre fé. E com certeza Deus vai te abençoar. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Essa palavra aqui, verbo, é logos no grego e pode ser traduzida como palavra. No princípio era a palavra. E o verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus. E o verbo era... Amém? Diga, a palavra é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Dele quem? Amém? O verbo, a palavra. E nós vamos dar outros versículos para a gente ter bem contextualização bíblica, ok? Vamos estudar com calma. Eu vou pedir a Deus que me segure para a gente estudar mesmo passo a passo, você não perder nada. Ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, ou dele, ou de Jesus, ou do verbo. Amém? Diga, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. E sem ele, ou seja, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Você entende que esse estilo de vida, viver pela fé, tem que ter palavra envolvida? Porque a fé, presta bem atenção, a fé é uma habilidade de Deus em nós para criar coisas. E você não cria coisas sem falar. Vamos chegar lá, ok? Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra ou dele, e sem a palavra, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Diga, a palavra de Deus tem vida e luz. Diga, a palavra de Deus, ela é viva, tem luz e cria coisas. Amém? Hebreus capítulo 1. Vamos ver outros textos. Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Glória, glória, glória a Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1, os que acharam, diga amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Amém? Nos falou pelo Filho, Jesus, a palavra, o verbo. Amém? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Podemos ligar esse versículo com o que acabamos de ler em João? Amém? Diga, a palavra de Deus criou o mundo. E nada, absolutamente nada que foi criado foi sem ele. Amém? Glória a Deus. É por isso que nós devemos ter esse entendimento mais amplo sobre isso, porque a fé é algo tão glorioso, porque não é sobreviver pela fé, é viver pela fé. A fé é um poder criativo. É por isso que a fé envolve palavras. Diga, fé é um poder criativo. Diga, é por isso que tem palavra no meio. Diga, porque palavras geram coisas. Ok, vamos lá. Hebreus 11. Verso 3. Hebreus 11, versículo 3. Aleluia. Oh, glória a Deus. Hebreus 11, versículo 3. Os que acharam, diga amém. Pela fé, entendemos que foi o universo o quê? Formado pela de Deus. Diga, o universo foi formado pela palavra de Deus. Diga, não pelos pensamentos de Deus, mas pela palavra. Amém?
De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe o que isso está nos dizendo? Que a palavra de Deus é capaz de trazer algo que não é visível aos seus olhos. Amém? A palavra pode vir, a palavra de Deus, quando acolhemos ela no nosso coração e falamos a palavra de Deus, coisas podem ser criadas. Serão criadas. A gente vai chegar lá, amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós temos a mensagem aí? Não, né? Ok. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Os que acharam, diga amém. Amém. Diz, porque Deus, que disse? Quem foi que disse? Deus. Quem? Deus. E o que foi que ele disse? Das trevas, o quê? Das trevas. Ele mesmo. Ele quem? Deus. Resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí você pode fazer um estudo maravilhoso sobre a Trindade, mas não é o nosso caso. Ok? Então preste bem atenção. Quem foi que falou? Deus. Quem foi que falou? Deus. Então Deus fala. Coloca o texto. Deus falou. Ok? Foi que Deus falou. Das trevas resplandecerá a luz. Agora preste atenção. Deus fala para que das trevas resplandeça a luz. Ok? Não é assim? Coloca lá. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Ou seja, Deus fala, Ele resplandece, porque a palavra é Deus. Deus e sua palavra são um. Bota de novo o versículo, talvez eles acreditem se olhar mais para ele. Quem disse? O que foi que Deus disse? Ele mesmo. Você percebe o quanto Deus é comprometido com sua palavra? É glória, glória, meu filho. Olha aí, não, olha aí, é para dar glória mesmo, ó. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Glória a Deus. Então Deus falou, ok? Então, Deus Filho é a palavra, Deus fala, Deus Filho é a palavra, e o Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso? Diga, Deus e sua palavra são um. Diga, a palavra de Deus tem o poder de criar coisas, de trazer à existência o que não existe. Diga, o que é visível veio justamente de um lugar que não é visível. Diga, a palavra de Deus pode criar justamente o que eu não vejo. Estão seguros disso? A palavra de Deus criou tudo? A palavra de Deus criou tudo ou não? Estão seguros disso? Tudo bem? Versículo suficiente sobre isso, amém? Diga, a palavra de Deus cria. Diga, a palavra de Deus tem um poder de criar coisas. Amém? Glória a Deus. Agora, como isso funciona? Como isso funciona e nos beneficia? Como a palavra de Deus, que tem o poder de criar coisas, como isso nos beneficia? Como eu posso tirar benefício da palavra de Deus, que tem poder para criar coisas? Como isso funciona? Aleluia! Glória a Deus. Amém? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não andamos por vista, mas andamos pela fé. Amém? Pode colocar aí, não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então, se vivemos pela fé, nós andamos pela fé.
Se vivemos pela fé, nós andamos pela fé. E o que é fé? Volta lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza. Então, eu vivo pela fé. Quer dizer que eu vivo pela fé. E o que é fé? É a certeza, a substância, a prova antecipada daquilo que eu estou esperando. Convicção em fatos que eu não vejo. Então eu ando motivado não mais pelas emoções. Porque eu ando não por vista, mas pela fé. Se eu vivo pela fé, eu ando pela fé. E o que é andar pela fé? É andar fundamentado na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Então, andar pela fé não é andar pelos sentimentos. Andar pela fé é andar fundamentado no que a Bíblia diz e não no que a razão diz. Fundamentado no que a palavra de Deus diz e não no que eu digo. Se você quiser desenvolver parceria com Deus, você vai precisar falar o que Deus fala. Porque em Amós capítulo 3, versículo 3, coloca aí para mim, Amós capítulo 3, versículo 3. Amós, isso é Hebreus, ok. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Deus fala uma coisa, ok? Você fala outra. Deus fala uma coisa, você fala outra. Ok, a Bíblia diz que nós um dia seremos curados. A Bíblia diz o quê? Somos ou seremos? Mas aí é onde entra Isaías 53, vamos lá. Isaías 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, passado, presente ou futuro, isso aí. Certamente, algumas versões falam verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, um dia seremos sarados. Então, quando se estabelece uma enfermidade, ou uma doença, ou algo no corpo de alguém, ou no seu corpo, ou no meu corpo, aí é onde a gente vai descobrir onde estão os meninos e os homens da fé. Então, quando a falta se apresenta para você, a gente descobre os meninos e os homens da fé. Seu carro tem combustível? Aleluia. Esse é o tempo, ok? Onde se separam, amém? Os meninos dos homens da fé. Porque o nosso estilo de vida não é mais viver pelo que estamos vendo, pegando, tocando ou sentindo, mas viver em função da palavra. Amém? Podemos prosseguir? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Mas aprendemos também que o espírito da fé, ou a essência da fé, tem uma fala. Eu criei, por isso falei. Vamos ver isso com o nosso mestre, chamado Jesus, mestre dos mestres. Glória a Deus. Marcos capítulo 11, vamos lá. Glória a Deus. Marcos capítulo 11. Glória a Deus, glória a Deus. Diga comigo, a palavra de Deus tem o poder criativo. Ela é viva, ela é eficaz. Amém? Marcos capítulo 11, versículo 23. Quantos acharam? Vamos para esse versículo 22. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Diga, fé em Deus. Algumas versões falam a fé do tipo que Deus tem, ou a fé tipo de Deus.
a fé que Deus tem. Amém? As pessoas dizem, mas Deus tem fé? Como Deus pode te dar algo se Ele não tem? Amém? Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Aí Jesus vai explicar. Verso 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, aonde? No seu coração, mas crê que se fará o quê? O que diz? Assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Então, tenha fé em Deus, ou a fé que Deus tem, ou a fé do tipo de Deus. Então nós podemos encontrar coisas aqui, referente ao que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Este é o espírito da fé, eu creio por isso, eu creio por isso. Ok, então, Jesus ele diz, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, se alguém falar, ele não diz aqui se Deus falar, mas pastor, eu sempre pensava que Deus falava primeiro, e Deus falou. O que foi que Deus falou? Falou para você falar. Ok? Aleluia. Mas não é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus que traz, cria coisas, não é a palavra de Deus que faz as coisas acontecerem, mas a palavra de Deus na tua boca é como Deus falando. A gente vai chegar lá. Amém? Glória a Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, quem está falando isso? Hã? Jesus está falando isso, não é verdade? Quem é Jesus? Jesus é o quê? Então a palavra de Deus me diz para falar. A palavra de Deus, ela cria coisas em nós, amém? Desde que a gente creia. Então quando a palavra fala comigo que tem um poder criador, a palavra de Deus não tem um poder criador? Então ela cria em nós fé. Como vem a fé? Ouvir o quê? A palavra de Deus cria coisas? Sabe o que ela cria em você? Fé. E não existe fé sem fala. Então a palavra diz, fala. 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 Quem está falando isso? Diga Jesus. A palavra que criou tudo, todo o universo, foi criado por essa palavra que está mandando eu dizer. Ok? Aleluia. Então Jesus me diz, Humberto fala. Se alguém falar, Humberto fala. Ok? Se você falar, se alguém falar. Aleluia. Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e não duvidar onde? Você deve falar, ok? Mas o segundo passo é não duvidar, ok? Do que você fala. Então, Deus, amém? Você crê que Jesus é Deus? Amém. Então, Deus está nos dizendo, fala! E quando você falar, creia no que fala. O que estamos falando? Estamos falando o que o sintoma diz? Estamos falando o que a conta bancária diz? Estamos falando o que as redes sociais dizem? O que estamos falando? O que estamos falando? O que você vive falando? O que você vive falando? Nós não temos que falar o que as redes sociais, os meios de comunicação, o que está acontecendo do lado de fora. Nós não somos chamados para falar isso. Mas você não ganha nada em negar o que está do lado de fora. A fé não nega o que está do lado de fora. Não existe poder em negar o câncer.
Não existe poder em negar a crise, não existe poder em negar a falta, mas existe poder, amém? Em meio a tudo isso, aleluia! Você não vai chamar a existência o que já existe, você vai chamar a existência justamente o que não existe. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Tem na revista corrigida aí? 11:23, tem ou não? Coloca na revista corrigida aí. Glória a Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Olha só, lá em cima, vos digo que qualquer que disser, dizer uma vez, ok? Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, 2 vezes. Tudo o que disser, lhe será feito, 3 vezes. Meu filho, abra sua boca, mas para falar a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Coloca mais uma vez aqui. Mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Tudo o que disser, lhe será feito. Aí você diz, mas não é a palavra de Deus, mas você está sob a palavra. Lembra de Pedro, na pesca maravilhosa? Não tem peixe, mas sob tua palavra vai ter peixe. Amém. Diga, as coisas mudam quando eu estou sob a palavra. Quando eu estou na palavra, eu estou em fé. E aí eu posso falar. E quando eu acreditar no que falo, vai acontecer o que eu estou falando. Por causa da palavra, que tem um poder criativo. Então, coloca na atualizada novamente, vamos ler só mais uma vez. Isso a gente vai passar algum tempo falando sobre isso, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Mas eu tenho certeza que haverá revoluções. Às vezes ficam, nesse cenário político, falar em revolução é perigoso, né? Mas a palavra revolução significa mudanças profundas e radicais. Eu declaro mudanças profundas e radicais pelo Espírito da fé na tua vida. Glória a Deus. Vamos ver mais uma vez. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Oh, glória a Deus. Amém? Diga, se eu disser, e não duvidar no coração, mas acreditar no que eu digo, eu vou obter isso. Eu vou ter isso. Isso o que? O que eu estou falando. Olha o versículo 24. É bem semelhante, o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, você faz assim, não. Você vai falar, não é? Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes e não pensar, em oração pedirdes, crede que recebestes. Ou seja, você tem que acreditar que recebe no momento que fala. Porque uma vez que você fala e acredita no que fala, você já tem. E será assim com você. De novo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, palavras, está envolvida aí de novo. Vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, palavras saíram. Acredite nessas palavras e receba o que está dentro dessas palavras. Palavras saíram de novo. Creia nessas palavras e você terá o que está falando. Coloque aí Mateus capítulo 12, versículo 37, para você ver a importância um pouco dessas palavras, da questão das palavras. Glória a Deus. Mateus 12, 37. Porque por tuas palavras serás o quê?
E por tuas palavras serás o quê? Sabe quem falou isso? Jesus. A palavra que criou tudo. Jesus é a palavra que criou tudo. Então, aquele que criou tudo, ele disse que você será condenado pelo que fala, mas também justificado pelo que fala. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Provérbios 18, verso 21, vamos só reciclar. Provérbios 18, 21. Glória a Deus. A morte e a vida estão no poder de quê? Poderíamos colocar aí palavra? É bem verdade que ele não está falando dessa língua sua e minha, falando das nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da palavra, ou das palavras, amém? E aquele que a ama, comerá do seu fruto. Que versão é essa que estão colocando? Amado. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? A morte e a vida estão no poder das palavras, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ok? Provérbios 12, versículo 18. Provérbios 12, verso 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua ou as palavras dos sábios é o quê? Medicina. Amém? Se tiver a NVI aí, serve. NVI tem aí? Ou a revista corrigida? Vamos mostrar de outra. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? Traz o quê? Diga, é medicina, diga. É cura, é saúde. Diga, as palavras de um sábio como eu manifesta cura, traz saúde. Então, quando você estiver sentindo alguma coisa errada no seu corpo, não fale o que está sentindo, fale o que você quer no seu corpo. Não fale o que você vê, fale o que você quer ver. Vou dizer de novo. Não fale o que você vê, fale o que você quer ver. Quando as sugestões chegarem no natural, quando o diabo começar a patinar nessa área chamada razão e lógica, você chama ele para a arena da fé. E é lá que nós somos mais que vencedores. Na arena da razão nós vamos perder todas as vezes, mas na arena da fé somos mais que vencedores. Não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que pegamos, mas vivemos pela fé na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Olha como essa palavra tem poder. Atos capítulo 11, para salvar. Atos capítulo 11, versículo 14. Atos capítulo 11, versículo 14. O qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo. Essa palavra, salvo, é a palavra não somente que ela é relacionada à salvação. Dentro desse contexto está relacionada à salvação. Mas é a palavra sozo, que traz a ideia também de cura, de preservação e de segurança e paz. Amém? Glória a Deus. Diga a palavra de Deus. Cura, salva, liberta, preserva. Diga, essa palavra tem o poder criativo. Mas como essa palavra faz? Tem gente que tem várias Bíblias na casa de pessoas, mas não acontece nada de bom, porque isso não é um amuleto. Essa palavra só funciona quando ela é crida no coração e saída pela boca. É assim que funciona a palavra da fé. Ela deve estar no teu coração e na tua boca, porque é com o coração que se crê, mas é com a boca que se confessa a respeito da salvação. Aleluia! Glória a Deus. A gente vai falar bem mais sobre isso, mas eu quero seguir esse caminho aqui. Lucas capítulo 6, verso 17. Aleluia. Quero falar para você que essa palavra, ela cria, amém, saúde onde tem doença. Cria força onde só tem fraqueza. Cria luz onde só tem trevas. Abre um caminho onde não tem caminho. Abre uma porta onde não tem porta.
essa palavra prospera para aquilo que foi designado. Amém? Então, Lucas capítulo 6, versículo 17 diz: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Próximo. Que vieram para o quê? Como vem a fé? Como? Que vieram para ouvirem e o quê? Diga, essa palavra, ela tem o poder de curar. Salmos 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra. Enviou Jesus. Enviou o verbo. Enviou a verdade. Enviou-lhes a sua palavra. E talvez vai sarar. E o quê? E o quê? E livrou de quê? Aleluia, glória a Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Ele não vai enviar. Ele já enviou. Amém? Mais sobre cura. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Filho meu, quantos filhos tem aqui? Amém. Filho meu, quantos filhos tem aqui? Amém. Quantos creem que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-o no mais íntimo do teu coração. Por quê? São o quê? Diga, a palavra de Deus tem vida. Para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Aleluia. Sabe, tem um jovem aqui, eu acho que ele não está aqui, eu não consegui ver. Eu falei uma vez aqui pelo Espírito, eu disse, todo membro dessa igreja está proibido de adoecer. Você não pode, proibido adoecer. E o pessoal ficou assim como você. E depois, continuei ministrando, pregando. Aí ele disse que durante a semana estava aquela desgraça, chikungunya, zika, cabra, bode, um bocado de nome aí, toda a desgraça do inferno. E ele amanheceu com dores nos ossos e doendo tudo, com febre e tudo. E ele olhou, ele ia dizer, eu peguei chikungunya, eu peguei alguma doença. Ele ia dizer, eu peguei... E ele disse que quando ia falar, ele lembrou, eu não posso adoecer. Aí ele deu esse testemunho. Aí ele disse, está cheio de dor, ele disse que deu um pulo da cama. Eu não posso adoecer. Eu estou curado. Eu estou sarado. Eu creio nessa palavra. E aí ele saiu de casa, teve algum período dos sintomas, estava lá tudo presente. Mas passando pela manhã, foi embora tudo. Amém. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme nessa palavra. Amém? Permaneça firme na palavra. Glória a Deus. Diga para alguém do lado, permaneça firme na palavra. Agora, quantos lembram aqui? Se você disser e não duvidar, mas crer no que diz, você vai ter o que diz, não é? O que Jesus disse que teríamos? O que Jesus disse que teríamos? O que Jesus... Vamos lá. Jesus, ele disse, se você disser e não duvidar, mas crer no que diz, vai ter o que diz. O que Jesus disse que a gente teria? O que a gente falar e acreditar no que fala, a gente vai ter isso. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Aleluia. São coisas assim tão simples. E eu queria compartilhar algo aqui que eu anotei de alguns homens de Deus aqui.
e eu creio que isso pode te ajudar. Aleluia. Amém. Chegou aí para vocês? Somente quando você sabe o que a palavra de Deus lhe diz e faz suas confissões de acordo com ela, é que você não pode ser derrotado. Essa é a razão pela qual encorajo as pessoas a estudarem a Bíblia sozinhas. Aleluia, coloque a palavra para dentro de você. Porque a boca fala. Agora, esse é outro texto que eu queria colocar aqui. Mateus capítulo 12, versículo 34 dessa vez. Depois a gente vai voltar nos slides. Ele está falando aqui para os judeus, mas podemos tirar algo verdadeiro aqui. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Aí ele vai dizer por quê? Porque a boca fala... Agora você percebe que a boca não vai falar do que está no coração, não é verdade? A boca fala do que está no coração? Fala ou não? Não, fala não. A boca fala do que está cheio e não do que está no coração. Você precisa transbordar ao ponto de sair pela tua boca. Coloca essa palavra para dentro de você. Na abundância, da abundância do coração é que você fala. Está cheio, cheio, diga cheio. Outra coisa aqui que é interessante, o John Wesley fala, o diabo deu à igreja um substituto para a fé, que parece e soa tão semelhante a ela, que algumas pessoas não percebem a diferença. Chama-se assentimento mental. Humberto, quando é que eu sei que eu estou crendo com o coração e eu estou crendo só com a mente ou concordando com a mente? Quando se trata de mero assentimento ou anuência mental, ele diz: sei que a palavra de Deus é a verdade, sei que Deus promete a cura ou o Espírito Santo, mas por alguma razão nada consigo e não compreendo o porquê. Quando uma pessoa fala: pastor, eu estou crendo, pastor, eu estou confessando, pastor, eu estou fazendo isso, mas nada acontece, essa não está crendo, ela concorda. Por quê? Porque quem crê já tem. Quem crê não vai bater papo com o diabo. Quem crê não conversa fiada com sentimento. Quem crê não se envolve com os sentimentos. Fé é a certeza. Fé é a certeza. Em quê? Nos sentimentos? No que está vendo? No que está pegando? Não, fé é a certeza na palavra. Glória a Deus. Diga: Deus é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, fé é a evidência de realidades invisíveis. Onde está isso? João capítulo 6, versículo 63. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Então, fé é a realidade, fé é a evidência de realidades invisíveis. Diga: fé é a evidência de realidades invisíveis. Amém? Diga: fé percebe como um fato real o que não é revelado aos sentidos. Diga: fé tem a certeza como um fato real o que ainda não é revelado aos sentimentos. Isso é fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga: fé não está no reino dos sentidos. Diga: fé percebe, acredita como um fato real. Algo que não chegou no reino dos sentidos, mas para a fé é real. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Diga: Deus é muito bom. Diga: Ele é meu Pai. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, rapidamente.
Quantos estão aprendendo algo aqui? Amém. Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 25. Quantos acharam? Amém. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Verso 26. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Olha para cá. Então nós temos uma situação aqui. 12 anos, hemorragia. Ok? Os médicos cessaram. Não tem mais médico, acabou a grana, ok? E toda a religião que existia naquele lugar e naquele tempo também não resolvia. Mas graças a Deus que Jesus não é religião. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, pelo contrário, indo a pior, estava piorando. 12 anos com hemorragia, ok? Acabou toda a grana. Com todos os médicos, nada funcionou, ok? Tudo que ela possuía de grana foi perdido, nada aproveitou, antes pelo contrário, piorando. Versículo 27. Tendo ouvido sobre Jesus, no Verbo da Vida, Zona Norte, hoje à noite. Pergunte a alguém do seu lado, você está pronto? Para... Porque vai complicar, mas eu vou dizer. Para parar de falar sua velha história, porque hoje está começando uma nova. Você não vai contar mais o que sente, você não vai contar mais o que acha, você não vai falar mais o que não deve ser falado. Agora você aprendeu que vai falar o que é certo. Amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão do lado, se prepare. Eu quero ouvir a sua nova história. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, esse dizia dá a ideia de continuidade, ou seja, essa mulher, diga assim, que não tinha um pau para dar num gato, não tinha um fio de cabelo para segurar, diga assim, lisa, diga, mas ela falou sobre uma nova história, que poderia acontecer. Diga, ela começou a falar. Ela começou a dizer algo. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um homem de Deus falando isso, achei bem interessante. Nós temos uma passagem na Bíblia que fala do tanque de Betesda, que quando as águas mexiam, aquele que pulava primeiro era curado. E tinha um paralítico. Desde que nasceu, ele era paralítico e estava lá. E Jesus chegou para ele e perguntou, você quer ser curado? E o paralítico disse, olha a história dele. Eu estou aqui há 38 anos e quando as águas se movem, não dá tempo de eu chegar lá. Eu te pergunto, 38 anos se arrastando, não chegaria perto? Eu estou falando 38 anos, paralítico, mas se arrastando dava para chegar em algum lugar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Essa mulher resolveu contar outra história. Ela ouviu falar de Jesus e ela começou a falar outra coisa. Eu vou te dizer, se você começar a falar nesse início desse mês, o que o Senhor está te inspirando para falar, você vai ver e vai ter resultado daquilo que você fala. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Olha só, o dizer vem antes do ter. A fala vem antes da posse. Irmãos,
esses homens de Deus que falam sobre fé, é algo maravilhoso. Pega esses livros da fé, porque é o nosso estilo de vida. Mas por que vocês falam tanto em fé? É o nosso estilo de vida, não tem outro tipo de vida, irmão. Aleluia, glória a Deus, amém. Até Deus precisou falar para ver? Foi não? Se você não falar, você não vai ver. Você precisa falar. Não, mas a gente quer ver para depois falar. Não, você fala. E a palavra cria aquilo que você quer ver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que é que essa mulher fez? Diga, ela falava. Amém? Se alguém disser e não duvidar no coração, mas crer no que diz, vai obter o que está dizendo, vai possuir o que está dizendo. Quando é que eu vou possuir o que eu estou dizendo? Quando eu falo e acredito no que falo. Então essa mulher dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Verso 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Versículo 34, ele lhe disse, filha, a tua fé, o quê? A tua fé, o quê? Essa palavra aqui é a palavra sozo, curou. A tua fé vai te curar. A tua fé vai te salvar. A tua fé. Amém? Se agora a gente juntar versículo 28 e 34, como o irmão Reagan sempre gostava de juntar esses dois versículos, nós vamos ter um entendimento bem melhor. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. Amém? Se eu te disser que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém. Está lá em 1 João capítulo 5. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ou seja, se eu falar, continuar falando e crer no que falo, amém? Isso que eu estou falando vai me salvar. Amém. Diga para alguém do seu lado, essa nova história que você vai começar a contar, cheia de palavras de fé, vai mudar a tua vida. Aleluia. Louvor pode subir. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês foram abençoados? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos devagarzinho para você tomar todo direito, tomar nota, pegar e venha com expectativa nesse domingo que vamos ter. Estou crendo para grandes coisas. Amém. Eu não sei se você sabe disso, mas se você não conhecesse Deus e lesse apenas Gênesis capítulo 1, você ia ter convicção de uma coisa: esse Deus fala. Se você só lesse o capítulo 1 e não conhecesse mais nada, quem é Deus? Rapaz, eu não sei muita coisa não, eu sei que Ele fala. E quando Ele fala, acontece. Não é? Está lá, disse Deus, disse Deus, disse Deus, disse Deus. Se você tivesse só essa página e te fizesse uma pergunta, o que é que esse Deus faz? Rapaz, Ele fala. E outra, quando Ele fala, acontece. Aí, olha só, e você vai encontrar várias vezes em Gênesis capítulo 1. E domingo de manhã a gente vai falar um pouco sobre isso, do poder criativo das nossas palavras. Amém? Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Olhe para mim. Deus falou para poder ver. Como é que você quer ver sem falar? Ah, mas isso é Deus. E se eu te disser lá na frente que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle? Aí lá na frente, aí Ele cria eu e você,
E ele diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando Deus viu as trevas, Ele não falou o que Ele viu, Ele falou o que Ele queria ver. Comece a contar uma nova história. Não fique amuado com os seus sentimentos. Não fique para baixo por causa da sua alma abalada. Amém? Os sentimentos não vão acompanhar a velocidade da fé. Decida pela fé. Amém? Decida pela fé. Decida pela fé. Aleluia. Aleluia. Traga a sua fé para o altar. Traga a sua alma para o altar da palavra de Deus. Aleluia. Eu já falei isso aqui várias vezes. Já viu aqueles desenhos animados? Quando ele sair pela esquerda, ou quando corre, ele corre, quando ele tem um chapéu e às vezes os olhos. Ele corre, puf, aí fica o olho, o chapéu, aí ele volta, pega o olho, coloca o chapéu. Traga a sua alma. Uma palavra dessa, seu juízo, cabeção não acompanha. Traga a sua alma para o altar da palavra. Que? Tá doendo? E eu digo que estou curado. Não, você não disse que não está doendo, porque não tem poder em negar, mas tem muito poder em chamar à existência o que não está existindo. Chame saúde para o seu corpo a cada dia. Amém? Chame. Morte e vida estão no poder das palavras. Este é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Sabe por que você não tem? Porque não chama. Eu não sei se vai dar tempo esse domingo, mas eu quero deixar você com um gostinho na boca. E se eu te disser que tua colheita já está no campo? Talvez, se Deus permitir, nós falamos esse domingo ou outro. Minha colheita está no campo. Porque Deus nunca falou que vai colher por você. Tudo que o homem semear, também ceifará. Deus não ceifa. Quem ceifa é eu e você. Eu vou dizer de novo: tua colheita está no campo. Sabe por que não chegou? Não é porque a colheita não veio, é porque você não chamou. Este é o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Aí você diz: pastor, quanto tempo eu tenho que falar? E quanto tempo eu tenho que falar? Quanto tempo eu tenho que ficar falando? Isso pouco importa. Por quê? A gente só vai sair de lá quando pegar. Não saia do lugar de crença até que. O tempo não importa para quem está na fé. Quanto tempo tem que falar? Fala, vai falando. Aí você diz: quanto tempo? Não interessa tempo para a gente, porque a gente só vai sair de lá quando tiver. Quando manifestar na nossa mão. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Que música vamos cantar? Pode ser outra? Diga outra. Outra. Ok, de fé em fé. Vamos cantar essa música? Essa música foi Pastor Eliezer, né? Essa música é tremenda, irmão. Você vai começar a contar a sua nova história agora. Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão
você verá em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Glória a Deus. Glória a Deus. Que tal você começar a contar essa nova história? Não conte para ninguém. Conte para você mesmo agora. Falando. Vou aumentar o som para ninguém escutar a tua história. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Fala, fala. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Yeah. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Tem gente que está aqui vivo porque falou certo. Você só vai saber disso no céu. Tem gente aqui que só está vivo porque falou certo. Amém? Então, continue falando certo e seus dias serão completados aqui na terra. Não morrerás, antes viverás e contarás os feitos do Senhor. Pode sentar. Glória, glória, glória a Deus. Deus é bom demais. Quantos aprenderam algo aqui? Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é muito bom. Ricardo aí. Vai falar, Ricardo. Mas deixa eu falar algo aqui antes de você. Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Eu tenho cadernos cheios de confissões de fé. Faço esses cartões. E às vezes fico em casa, no carro, no sinal, uma coisa, na rua. São confissões de fé. Nunca pare de falar a palavra. E essa palavra saindo da tua boca é como uma espada. E isso aqui não é espada, isso é papel. Espada é quando o que está aqui dentro e sai da tua boca. Vira uma espada mesmo. Fale a palavra. Conte sua nova história para 2018. Fale a sua palavra. Fale e creia no que você está falando. Amém? Aleluia.